Bem-vindos ao município de Piúma. O município de Piúma está localizado no litoral do sul do Espírito Santo. É o menor município encontrado no nosso estado, com 73,5 quilômetros quadrados. O seu balneário possui 8 quilômetros de praia, que atrai milhares de turistas de diferentes lugares do Brasil na alta temporada. Com um clima tropical, amenizado por ventos marítimos, Piúma é cercado por 4 pequenas ilhas: a Ilha do Gambá, a Ilha do Meio, a Ilha dos Cabritos e a Ilha dos Franceses, formando uma belíssima paisagem natural. O município é considerado o maior produtor de conchas do país, devido ao encontro das correntes marítimas quentes e frias nas regiões, favorecendo a reprodução dessas espécies. O artesanato de conchas de Piúma, inclusive, é famoso internacionalmente, movimentando a economia local. O pescado também tem uma importante participação na economia, colocando Piúma em terceiro lugar no ranking dos maiores produtores de peixe do Espírito Santo. Além da pesca, a orla local é utilizada para a prática de mergulho, um esporte que permite a contemplação da biodiversidade marítima da região. A origem do nome de Piúma ainda é incerta, tendo pelo menos 4 hipóteses. A primeira atesta que se trata de uma palavra de origem tupi-guarani com influência francesa, significado de águas escuras, que teria sido dado pela grande concentração de areias monazíticas em suas praias, ou pela cor das águas do rio da região. A segunda versão afirma que a palavra Piúma teria de origem ao mosquito dos manguezais, o puim, mais conhecido como borrachudo. A terceira versão, apontada pelo IBGE, afirma que a origem estaria no vocabulário tupi, Piúma, cujo significado seria pele negra. Por fim, a quarta hipótese também está ligada à origem tupi, a palavra piumá, sendo esse termo referente à epiderme ou casca anegrada, escura. Piúma era originalmente ocupada por índios tupis guaranis, mais especificamente purpuris e botocudos. Aqueles viviam geralmente mais próximos do litoral, enquanto esses habitavam o interior. A colonização dos índios puris e botocudos que viviam em Piúma, mais especificamente no Vale do Orobó, foi marcada por um grande embate com os colonizadores. Em Piúma, o processo de colonização inicialmente se deu no mesmo tempo que a catequização dos índios. Os negros também compuseram a formação dos piumenses. Carta de alforria existe na Casa da Cultura de Anchieta e diversas comunidades quilombolas da região. E as várias influências da cultura africana na região atestam a presença de escravos negros, além da atual presença dos seus descendentes. A ocupação inicial do território, que hoje compreende a cidade de Piúma, se deu em função da rota dos navios que iam da capital do país à capital da província. Os naufrágios ocorridos aliados à curiosidade dos europeus promoveram os primeiros contatos com os índios que ocupavam a região. Piúma surgiu enquanto colônia em torno de 1865. Tratava-se de uma tentativa de ingleses de criar uma colônia privada, o que não prosperou por muito tempo como esperado. Mais tarde, na segunda metade do século XIX, o porto de Piúma passou a ter importância devido ao desembarque dos colonos que se dirigiram para povoar a colônia de Rio Novo, fundada em 1855 por iniciativa privada do Major Caetano da Silva, que obteve a permissão para explorar as terras devolutas daquela região. O porto de Piúma foi de extrema importância para a colonização do interior da região. Foi no porto de Piúma que os colonos, vindos da Europa, se dirigiram para as terras da colônia de Rio Novo do Sul, mais especificamente para segundo território, quarto território e quinto território, sendo os últimos iniciados a partir de 1875. Piúma, devido à tentativa de se transformar em uma colônia inglesa e por receber visitas de famílias inglesas, ficou conhecido na época como a Londres de miniatura, sendo a segunda cidade do Espírito Santo a ter iluminação a gás. A urbanização de Piúma se deu de forma muito lenta, limitando-se até o início da segunda metade do século XX a uma pequena área próxima ao Trapiche.
O primeiro bairro de Piúma foi Niterói, embora já havia residentes ali desde o início do século XX. Em 1966, havia em Piúma uma média de 96 habitações. É impossível falar de Piúma sem falar da sua gastronomia com os produtos vindos do fundo do mar. Vamos conhecer com a gente um dos pratos mais saborosos da nossa região? Nessa aula prática, falando da gastronomia de Piúma, a gente vai na contramão de tudo que a gente pensa quando a gente fala litoral e peixe. Nós não vamos fazer a tradicional moqueca capixaba, nós vamos fazer um peixe, uma sarda ao molho escabeche, que é esse molho escabeche, ele tem origem no Império Persa, muito antes da nossa colonização. E aí, como forma de conservar os pratos na mesa por muito mais tempo, os persas faziam esse molho que tem como base cebola, tomate, pimentão, azeite e o vinagre, que o vinagre é o conservante. Eles tinham o hábito de comer esse molho junto com os peixes. Então nós vamos fazer, a nossa receita vai ser um peixe, uma sarda ao molho escabeche com uma farofa de cebola caramelizada. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é temperar o nosso peixe. Então nós temos 3 postas de sarda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer antes de todo o processo é temperar o nosso peixe. Nós temos 3 postas de sarda aqui. Tempero para peixe, base, limão, alho e sal. Não precisa mais do que isso. Então, para a gente fritar o nosso peixe, a gente vai fritar, vai empanar e vai fritar, a gente precisa desses 3 ingredientes, que é o básico e não mais do que isso. A gente não precisa inventar vários sabores, porque senão a gente tira o gosto do peixe. Então, limão, alho e sal é o suficiente. Então, nós vamos colocar o nosso peixe aqui no prato. É interessante também a gente valorizar os produtos da nossa região. A gente sabe que muitos agricultores familiares da região, do entorno, comercializam o limão caipira. A gente não precisa ir lá no supermercado comprar o limão Tahiti. A gente pode usar o limão caipira, ou o limão galego, ou o limão cravo, como muitas pessoas conhecem. Então a gente vai usar 2 limões para temperar essas 3 postas de sarda. Se ele for muito caudoloso, não tem necessidade dos 2. A gente vê que esse aqui tem bastante caldo. Eu acho que 1,5 vai ser o suficiente. Coloco a mão aqui para não cair semente, mas se por acaso cair, lembrar de retirar, porque se ela fritar, ela marca. A gente vai com um pouquinho de sal. Virei. Mais um pouquinho de sal. E o alho processado. Então tá aqui, enquanto o peixe vai pegando sabor, nós vamos começar a fazer a base para o nosso molho escabeche. Para fazer a base do nosso molho escabeche, então a gente vai usar uma cebola, meio pimentão verde e 2 tomates médios, de médio a pequeno, não muito grande. Nós vamos fazer o corte da cebola não muito fino, porque aí, como ela vai para o fogo, ela vai perder um pouco da sua espessura. Então pode fazer um pouquinho mais grossa, igualmente o tomate
e o pimentão. Uma cebola média é o suficiente para as 3 postas. Aí você vai fazendo conforme a sua quantidade de peixe. Então essa quantidade aqui, 3 pessoas comem bem, porque são 3 postas de sarda grande. Nós temos então a cebola aqui já picada. Eu vou reservar. Meio pimentão, sempre lembrando de tirar essa parte branca aqui da parte interna, porque às vezes a gente fala, pimentão é muito indigesto, a gente fica sentindo o gosto dele por muito tempo, mas na verdade o que dá essa indigestão é essa parte branca, né? Porque ela é uma parte mais forte. Então é só a gente retirar que a gente vai ter só o sabor do pimentão sem ele ficar tão ruim dentro do prato. Aí você vai, não tem um corte muito padrão, tá? Muito grande, você corta ele na metade, mas meio pimentão é o suficiente, meio pimentão grande. Vou reservar também esse pimentão. E o tomate também eu vou fazer corte meia lua, como vocês costumam chamar, mas de forma bem grosseira, não precisa ser fininho também, tá? Para eu fazer o nosso molho, eu não vou usar o alho processado, mas o alho em caroço. Por quê? Porque eu quero pedaços dele no meu molho. Então eu vou usar aí uma quantidade aí de 5 a 6 dentes de alho de médio para grande e vou picar ele também. Reservando aqui também. Posso misturar tudo num prato, numa bandeja só, durante o processo de picar? Pode, porque quando a gente não vai ter
um preparo separado de cada item. Todos eles vão para a panela e vão virar... o tempo de cozimento vai ser o mesmo para todos eles. E como peixe, a gente não pode deixar de usar coentro aqui no Espírito Santo, né? Independente se ele é frito, se ele é escabeche, se ele é muqueca, o coentro é indispensável. Tem aquelas pessoas que não gostam, também não é obrigatório, mas a gente usa. E aqui eu trouxe duas qualidades diferentes de coentro, que a gente encontra muito nas roças. Essa folha mais larga, né? Essa folha mais espinhosa. Todos dois têm uma concentração de sabor muito mais forte do que aquele coentro que a gente encontra no supermercado, né? Que é cultivado, que é levado ao supermercado para a gente comprar. Esses aqui, pouca quantidade, você tem um sabor muito grande. Então eu vou usar um pouquinho de cada um pra gente colocar no nosso molho escabeche. É obrigatório? Não, não é obrigatório, porque tem pessoas que não gostam e você pode substituir pela salsa, pela cebola, mas nós vamos colocar. Vou usar 2 folhinhas de cada, que vai ser o suficiente. Antes da gente começar a fazer o nosso molho, nós vamos preparar o peixe e fritar ele primeiro, para depois, quando a gente for finalizar, o peixe já tá fritinho, a gente já entra com a finalização do molho. Para fazer o peixe e empanar, não tem segredo. Muita gente gosta de misturar, fazer uma mistura de trigo com fubá. Tem pessoas usam somente o fubá e tem pessoas que usam somente o trigo. Eu vou fazer somente com trigo. Tem pessoas que têm intolerância, né, ao trigo e aí faz com o fubá. É muito proveitoso também, dá a mesma estrutura na finalização, mas eu vou fazer somente com o trigo. Nós vamos agora empanar o nosso peixe. Fazer a nossa crostinha, peixe frito. E agora vamos fritar o peixe. Vamos colocar óleo suficiente aqui para poder fritar. Lembrando que nós temos 3 postas de peixe com uma estrutura com mais ou menos 1,5 dedo de largura. Então eu não posso ter uma quantidade pequena, porque senão a parte interna do peixe não vai cozinhar. Então tem que ser uma quantidade maior de óleo, quase uma garrafa. O óleo tem que estar bem quente para a gente poder fazer o nosso peixe. Vamos lá fritar o nosso peixe.
Vamos aqui agora tirar a primeira posta e fritar o restante. Vou colocar aqui escorrer. Passando já. Como que eu sei que a parte de baixo já tá fritinha, já tá douradinha? Eu coloquei o peixe, então ele tava temperado, limão, e aí o trigo fica uma massinha. Quando eu coloco, eu vou mexer com ele, ele gruda, tá grudado, ó. Esse aqui já desgrudou. Eu já consigo mexer com ele, então embaixo desse aqui já tá bom. Esse aqui, soltou agora. Prontinho. Temos aqui agora as outras postas de peixe. Vamos tirar, cuidado para não se queimar. Deixar escorrer um pouquinho aqui o peixe pra gente fazer o nosso molho escabeche. Nós vamos agora começar a preparar o nosso molho. Frigideira quente, azeite. Deixar o azeite esquentar. E aí a gente vai entrar com a cebola. O azeite já tá quente. Como eu não quero cebola dourada, eu entro com ela no azeite não tão temperatura tão elevada. Eu quero só murchar essa cebola. O tomate a gente vai deixar mais pro finalzinho, porque ele solta um pouquinho mais de água. Eu quero essa água dele, mas eu quero ela no final.
Vou colocar um coentro. Temperar isso com uma pitadinha de sal. Não vou exagerar porque o nosso peixe já está salgado o suficiente. Agora eu entro com o tomate. E aqui eu tenho meia xícara de vinagre que eu vou finalizar esse molho. Para que eu faço isso? Tem gente que acha bonito, mas é só para evaporar o vinagre e ele ficar com sabor só, sem estar tão forte e acentuado no prato. Prontinho, a gente tem nosso molho pronto para montar o nosso prato. Então vamos fazer a finalização, a montagem do nosso prato. Um pouquinho do molho na parte de baixo. E aí, mãozinha limpa. Vou colocar as nossas 3 postas de peixe aqui. E finalizo com um mix de ervas e alho desidratado. O nosso segundo prato, representando a gastronomia de Piúma, nós vamos fazer uma farofa de cebola caramelizada, que vai acompanhar o nosso prato principal, que é o peixe molho escabeche. Nós vamos deixar a cebola dourando num pouquinho de manteiga. A princípio vai ser só uma colher de sopa para uma cebola picada. É um processo um pouquinho mais demorado, que a cebola, como a cebola tem muita água e muito açúcar, ela acaba demorando um pouquinho para poder caramelizar. Mas é um processo que deixa um sabor totalmente diferente na farofa.
uma cebola picada. E aí agora é esperar ela caramelizar. Pra gente entrar com o restante da margarina ou da manteiga, conforme que você gosta de usar para fazer sua farofa, e a farinha. Começou a caramelizar, tá bem começando a dourar o fundo, você dá uma mexidinha para ela não queimar e ela dourar por igual. Tá ficando bem douradinha. Quase no ponto que a gente precisa. Aí aqui vai de muito gosto, né? Se você quer um pouco mais dourada, você pode deixar mais. Ou se você quiser, já tá no ponto. Então, vou acrescentar mais uma colher de manteiga. Derreter toda a manteiga aqui, margarina, manteiga, o que você gosta de usar. Vou acertar meu sal, lembrando que a manteiga já tem, a margarina já tem sal. Então só vou botar mais uma quantidade. E agora eu entro com a farinha.
Aí, no caso, se você usa a farinha branca, se você não tem a farinha amarela, não tem problema. Você pode usar um pouquinho de colorau, você pode usar um pouquinho de cúrcuma, fica a seu critério. A gente faz a farinha amarela porque já tá pigmentada, né? Mas pode usar. Ah, eu não gosto da farofa amarela, eu gosto da farofa que fique mais branquinha. Não tem problema, pode fazer com a farinha branca. Ou acrescenta o colorau ou a cúrcuma. Deixa eu dar uma torradinha na farinha. E aí a gente tem a nossa farofa de cebola caramelizada. E aí agora nós finalizamos os dois pratos que fazem referência à gastronomia do município de Piúma. Um peixe ao molho escabeche e uma farofa caramelizada de cebola.